Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus com todos vocês. O texto está aqui em Mateus capítulo 5, o versículo é de 1 a 3. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um dia desse eu estava pensando sobre as bem-aventuranças, e eu até tinha me proposto em falar de todas elas, mas pensei com muito carinho sobre o capítulo 3, que é Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu quero falar algumas coisas com vocês, quero bater um papo com vocês sobre esta palavra nesta noite, tá certo? Então, o Sermão do Monte que Jesus fala a respeito do caráter e dos deveres e dos privilégios e dos destinos daqueles que pertencem ao reino do céu, tá certo? Então, mais ou menos isto. Jesus vem a público apresentar o propósito do seu reino. Aqui no capítulo 5 ele vem a público, ele senta, ele começa a conversar com seus discípulos e ele apresenta a proposta do seu reino. Elas exemplificam de modo clássico uma coisa bem interessante, a inversão que Deus faz dos valores do mundo. Quer dizer, elas exemplificam de modo clássico, tá certo? A inversão que Deus, repito para vocês, que Deus faz dos valores do mundo. Por exemplo, o seu reino, no reino de Deus, segundo o capítulo 5 aqui de Mateus, o reino de Deus, eles são considerados afortunados, os sortudos, aquelas pessoas, os pobres, os tristes, os humildes, os justos, os misericordiosos, os puros e os pacificadores e os perseguidos. Quer dizer que Jesus ele considera rico, afortunado, aquelas pessoas assim, que é totalmente aversa ao valor do mundo, é totalmente inverso, ao valor do mundo. Então, prestando bem atenção sobre esta palavra, sobre esse ensinamento de Jesus. Então, uma outra coisa que eu presto atenção neste texto é que o mandamento de Jesus aqui, eles atingem o interior do homem, tá certo? Jesus atinge diretamente o interior do homem. Deus atinge a raiz do pecado no coração humano, tá certo? Então, encontramos em Mateus o constante confronto entre questões aqui exteriores e questões interiores. A religião judaica, ela era constituída de rituais exteriores, né? A gente tem alguns exemplos, e quem sabe um dos exemplos mais clássicos que a gente tenha, eu posso falar para vocês nesta noite, é o exemplo, por exemplo, do fariseu e o publicano, que nós temos isso aqui em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A gente ali vê classicamente a diferença. Os dois estão dentro da igreja, os dois vão orar a Deus, só que um se porta de uma maneira a parte exterior, e se coloca num degrau maior que o outro, que seria o publicano. Então, é uma coisa muito interessante. Eu estou falando para a gente, quem sabe nesta noite, que conhece a palavra de Deus, e eu não vou me deter muito nisto, mas é um exemplo clássico. O cara chega, ergue a cabeça, ora, não se ajoelha, ele chega diante de Deus como se chegasse com uma prepotência incrível. E já o publicano, ele está lá no fim, a Bíblia diz lá no fim do templo, lá no fundo da igreja, a Bíblia diz que ele bate no peito, certo? E ele não considera digno de nem erguer os seus olhos para o céu, ele bate no seu peito e ele diz: Senhor, sê misericordioso comigo. Jesus disse o seguinte: quem desceu justificado para casa foi o publicano, porque quem se humilha será exaltado. Então, são questões bem complicadas. Então, todos nós, o ser humano, ele tem a tendência sempre de valorizar sempre o exterior, a parte que a gente vê. Mas Deus, ele sempre valoriza aquilo que ele não vê, o ser humano não vê, mas que Deus vê aquilo que está lá dentro do coração do homem.
Então, já quero mandar um abraço para mais gente que está chegando aqui, antes de eu continuar conversando com vocês. Que bom que você está aí, que bom que você está aí. Compartilhe com alguém essa live e a gente vai conversando aqui, tá bom? Sobre a palavra de Deus. Aqui está conosco, lá da cidade de Santiago, minha querida irmã Maria Moura. Um abraço, irmã Maria, que bom que a senhora está com a gente, que saudade de vocês. Maria Rodrigues também, a Rose Aguiar e o Elias, nossos irmãos aqui da igreja, que bom vocês estarem ligados conosco. Também a Tula Pompeu, querida, um abração para você, por Alino, para toda a turma. E o nosso querido irmão Valdeci Souza. Valdeci Souza, nosso amigo, crente em Jesus Cristo, ali da cidade de Bento Gonçalves, tá certo? Bento Gonçalves e Valdeci, um abração. Maria Rodrigues, ela pede oração para família. Quem? Maria Rodrigues. Maria Rodrigues está pedindo oração, nós, com certeza, depois, irmã Maria, a gente já vai estar incluindo aqui no momento da oração com toda a sua família. Então, esses rituais que a gente vê são permanentemente confrontados pelos ensinamentos de Cristo, tá certo? Os rituais. Não para condenar os aspectos exteriores, mas para mostrar o vazio que havia no interior daqueles religiosos. Gente, nós não podemos vender uma imagem de que a gente é alguma coisa e não é. Às vezes a gente vende uma imagem. Eu gosto até de falar, estou falando para crente, estou falando para um monte de gente que também acredito que está ligado com a gente aí, mas às vezes a gente pega a Bíblia de crente, bota a camisa de crente, a roupa de crente e vai para a igreja, tá certo? A gente se veste com isso, mas o que não é na realidade. Um dia desses eu pensando, nós temos na semana, me parece que a semana tem 168 horas, né? E a gente dedica muito pouco tempo dentro dessa semana para as coisas de Deus. Então, às vezes a gente acaba se enchendo de coisas que não glorificam a Deus e a gente acaba sendo esta pessoa que não adora a Deus. A gente no fim de semana, para poder fazer alguma coisa, acha que está fazendo uma obrigação, vai para a igreja, tá certo? E uma coisa bem interessante que eu vou dizer, a gente observou agora há pouco tempo atrás, no texto que eu falei para vocês, que o que mexeu, o que o céu agiu, ou que o céu respondeu, foi a humildade daquele homem, a reverência que ele teve, o respeito que ele teve de chegar diante de Deus, tá certo? Isso, Jesus disse, esse foi justificado para a sua casa. Então, isso é muito importante. Nós devemos nos examinar, a Bíblia diz. Então, os mandamentos do Senhor, geralmente eles atingem a nossa parte interior. Como eu estava dizendo, Jesus veio para levar o povo de Deus de um estágio que nós estamos falando superficial para um relacionamento de intimidade com o Senhor. Tá certo? Jesus veio para isso, para nos aproximar, para que a gente viva de uma maneira extraordinária. No domingo, um dia desse eu estava pensando sobre a vida de Abraão. Abraão, ele durou 175 anos. E mais ou menos, eu estava calculando, Deus falou com Abraão umas 15 vezes, eu calculei em toda a sua vida. Então a gente dividindo esses 175 anos, dividindo por 15 vezes mais ou menos, eu quero dizer mais ou menos, pode ser mais ou pode ser menos, mas assim, num geral, fazendo um apanho, Deus falou com Abraão mais ou menos umas 15 vezes. Tá certo? 15 vezes. Deu mais ou menos uma diferença, um espaço de 11 anos e meio, segundo o que eu calculei. E aquela vez que Deus falou com Abraão a respeito que ele teria um filho, Abraão mais ou menos estaria com 86 anos, e aos 99 anos Deus volta a falar com Abraão. Tá certo? Deus volta a falar com Abraão. Fiz o cálculo mais ou menos, ele deu uns 13 anos que Deus falou, fez uma promessa que eles teriam um filho, já eram meio avançados de idade, e aos 99 Deus volta a falar com Abraão, tá certo? Então são 13 anos, e dentro desses 13 anos eles fizeram algumas bobagens, colocaram um Ismael ali no meio e tal, e depois veio, o Senhor voltou a falar com ele depois de 13 anos, e reafirmando que a promessa ia se cumprir,
e porque a promessa de Deus não era Ismael, era Isaac, e aconteceu exatamente como Deus falou. O que eu quero falar para vocês que é o seguinte, que hoje nós temos o privilégio, você que está me ouvindo nesta noite, todos nós temos o privilégio. Veja bem, Deus falava, deu aqui mais ou menos 10 anos, vamos botar. Depois Deus falava de novo, ele tinha que se conduzir pela palavra que ele tinha ouvido de Deus. Mas nós temos o privilégio, agora, no tempo, depois de Jesus, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus. Então nós temos o privilégio que quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos um privilégio de Deus falar todo dia com a gente, desde que a gente leia a Bíblia, tá certo? E também nós temos o privilégio de falar com Deus todos os dias. Podemos falar com Deus em nome do Senhor Jesus e vamos ser ouvidos por Deus. Então, quando Jesus veio, ele veio para levar o povo de Deus de um estágio superficial para um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu fiquei pensando sobre isso, certo? Então hoje nós estamos perto de Deus o quanto nós queremos estar, porque nós, por exemplo, estou falando da Bíblia com vocês aqui, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui nesta noite, aberta aqui, que eu estou meditando com vocês sobre esse texto, mas todo o dia eu tenho o privilégio de abrir a minha Bíblia. Você que está me ouvindo hoje aí, tem o privilégio de abrir a Bíblia, Deus falar contigo, direcionar a tua vida, dar uma direção para muitas vezes que a gente não tem essa direção, mas infelizmente, segundo algumas pesquisas, nós estamos vivendo um dos maiores analfabetismos bíblicos da história, porque a gente não lê a palavra de Deus, e quando a gente não lê a palavra de Deus, nós ficamos perdidos, sem direção na nossa vida, e foi isso que eu disse, que Jesus veio para tirar nós de um estágio superficial para nós termos intimidade com Deus. Isto é muito sério, Gente, cada vez que nós abrimos a Bíblia, você abrir a Bíblia, Deus está falando com você. Nós vemos aqui Abraão, no caso, ter um espaço de 10 anos, 11 anos e meio. Eu fiz assim uma média para que você entenda nesta noite. E nós temos o privilégio, você tem o privilégio. Às vezes a gente está meio perdido, sem direção, sem ter condições ou tomar alguma decisão importante da nossa vida. Por favor, não espere que alguém especial venha dizer que Deus falou, não. Deus já falou, tudo o que nós precisamos já está escrito na palavra de Deus. Está escrito, basta que a gente leia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se eu posso. Você já leu a Bíblia hoje? Certo, então a resposta está na tua mão aí. Você que sabe, entendeu? Então, ao invés, gente amada, de um Deus, da ideia de um Deus distante, Jesus nos ensinou, inclusive, olha só, Jesus nos ensinou que o Senhor é um Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, isso aqui nunca tinha se ouvido. Jesus disse, Pai Nosso, ele ensinando a oração, ele disse, Pai Nosso que está no céu. Jesus disse o seguinte, Deus é Pai, tanto meu quanto de vocês. Ele coloca num relacionamento paterno. E nós sabemos que num relacionamento paterno, quando a gente quer, é um relacionamento muito íntimo, muito próximo, muito chegado, de amizade. É isto que Jesus veio para fazer. Então, Jesus não quer as nossas vidas em um estágio superficial, aparente, de aparência. Vocês estão entendendo? Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Inclusive, Jesus ele ensinou o seguinte, quando você tiver com alguma dificuldade, com algum problema, você entra dentro do teu quarto, fala com o teu pai em secreto. Veja bem o que Jesus disse, fala com o pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. Então, gente amada, Deus está querendo uma intimidade com a gente, mas eu coloco mais uma vez, eu e você estamos perto de Deus o quanto nós queremos estar. Aproxima-te de Deus e Ele vai se aproximar de você. Tá certo? Então Deus já fez tudo para que a gente tenha essa intimidade. Então Jesus nos ensina que
Feliz é aquela pessoa que se relaciona com Deus, certo? Então, Jesus está colocando bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquela pessoa que se relaciona com Deus, que tem um relacionamento com Deus. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito mais, nem sei se vou conseguir entrar no texto que eu pensei nesta noite, mas eu quero falar para você que a gente daqui a pouco vai orar. Feliz é aquela pessoa que se relaciona com Deus. A gente, muitas vezes a gente se gaba de ter muitos relacionamentos importantes na nossa vida, mas estes relacionamentos, eles podem nos dar até algumas condições ou alguns privilégios, mas eles não trabalham o nosso coração, não nos dão a tranquilidade, a segurança, quando a gente tem um relacionamento com Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta noite, temos que passar deste relacionamento, ou deste estágio superficial que muitas vezes nós temos com Deus, que é um estágio que a gente diz que Deus tem que me abençoar, Deus tem que me dar saúde, Deus tem que abrir uma porta para mim, Deus tem que fazer isto. A gente está vendo Deus como alguém que dá, um supridor que dá, mas não um Deus que quer um relacionamento muito próximo com a gente. Eu quero mandar um abraço também, irmãos queridos, a mais duas irmãs, nossa querida irmã Neiva Antunes, que está nos acompanhando nesta noite. Obrigado, irmã Neiva, querida, amada nossa, um abração para a senhora, para a sua família toda, e também a nossa querida irmã Iracema Santos, querida, amada, lá da cidade de Tupanciretã, tá certo? Um abração para toda aquela gente linda de Tupanciretã, e que muitas pessoas a gente conhece, porque nós acabamos pastoreando a igreja de Tupanciretã por quase 5 anos, e a gente foi muito amado naquela cidade, tivemos um tempo muito lindo ali. Um abraço para vocês. Então, Jesus nos ensina, gente, que feliz é aquele que se relaciona com Deus, mas um relacionamento íntimo, um relacionamento chegado. Eu estava falando, antes de falar o nome das pessoas aqui, que muitas vezes a gente se gaba de ter relacionamento com pessoas importantes, com pessoas que são influentes no meio da sociedade, enfim, nós nos gabamos por esses relacionamentos, mas mesmo com esses relacionamentos, a frustração, a tristeza, há muitas coisas no coração das pessoas, mas Jesus está ensinando o seguinte, que feliz é aquele que se relaciona com Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, segundo o Evangelho, é a base de todas as outras virtudes descritas no sermão. E o primeiro degrau de uma escadaria. Quer dizer, este texto, eu fui pensar com muito carinho sobre ele, acabei descobrindo que ele é numa escada das outras bem-aventuranças, ele é tipo assim, ele é o primeiro degrau de uma grande escadaria. Se não formos pobres de espírito, nós não alcançaremos as outras bem-aventuranças. Mas o que é pobre de espírito? Eu digo para vocês que eu quero orar com vocês e na próxima quarta-feira eu vou estar continuando a falar sobre isto. O que é ser pobre de espírito, tá bom? Quero deixar esse pensamento desta noite com todos vocês, dizendo que nós temos, que Jesus veio para levar o povo de um estágio superficial para um relacionamento de intimidade com Deus. Eu citei algumas coisas aqui, certo? Eu quero falar com você que está me ouvindo nesta noite. Precisamos sair deste estágio superficial para termos intimidade com Deus. É isso, quem sabe, que falta. Às vezes há depressão, angústia, tristeza, doenças, enfermidades. A pessoa não tem direção na sua vida, não tem muitas coisas na sua vida, não consegue se encontrar porque está vendendo uma imagem, certo? Mas a proposta de Jesus, quando ele veio para falar do seu reino, é que a gente tenha, nós não estamos diante de um Deus distante, um Deus que não está envolvido com as pessoas, é um Deus que está totalmente envolvido. Eu gosto sempre de uma palavra de uma citação bíblica,
Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu gosto dessa citação, eu amo essa citação. Sabe por quê? Porque quando diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu fico feliz, sabe por quê, gente? Porque é um Deus envolvida com gente que nem eu e você. Porque Abraão, Isaac e Jacó, se vocês estudarem a história deles, eles eram pessoas que nem a gente, tinham medo, fracassaram, tiveram medo, deixaram furo, mas Deus era um Deus dessa gente, e quer dizer que é um Deus que é envolvido com pessoas do quilate de Abraão, do quilate de Jacó e também de Isaac. Quer dizer, é um Deus de gente, é um Deus que se envolve com pessoas, que nem eu e com você. Ele quer se envolver com você, mas a gente precisa levar Deus a sério e sairmos desse estágio, que é um estágio de superficial, um estágio de exterior, tá certo? É um estágio que a gente pode vender, sabe? A gente pode até vender um estágio de que a gente está bem, mas na realidade a gente tem que ter intimidade com o Senhor. Isso vai corrigir algumas coisas na nossa área emocional, na nossa área psicológica, como pessoa. Essa firmeza, essa intimidade com o Senhor. Então, eu quero dizer para você que na semana que vem eu vou continuar falando com vocês sobre isto, e eu quero orar com todos vocês. Mas nós temos mais algumas pessoas aqui para mandar abraço. Mandar um abraço aqui para Andréia Silveira, um abração, obrigado por que você está ligada com a gente. Também quero mandar um abraço para o Chico Sebajos, nosso irmão em Cristo Jesus, ali da cidade de Juí, e também a Enizarete Nigolino, que ela é a minha cunhada, quem sabe está com o Marlo também ligada nessa live desta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria agora de orar com vocês, falar com Deus neste momento. Nós sempre falamos aqui na igreja, ou nesta live, agora nós vamos fazer a corrente Brasil para Cristo. O que é isso? Você vai orar aonde você estiver. Eu tenho pessoas aqui de várias partes do Rio Grande do Sul, fora do estado, tenho pessoas, quem sabe, que estão ligadas aqui até fora do país, mas nós vamos estar agora na presença de Deus. E Deus, que é maravilhoso, tremendo, vai encontrar você onde você está. Mas eu quero dizer para você, seja sincero com Jesus. Com Ele não tem como não ser sincero. Se falta um relacionamento mais íntimo com Ele, e se você, quem sabe, até tem um jeitão de crente, fala como crente, usa a Bíblia de crente, casaco de crente, gravata de crente, certo? Você até canta como crente, mas às vezes não tem este relacionamento com o Senhor. Eu quero dizer para você que neste momento nós vamos orar a Deus e nós vamos pedir que o Espírito Santo, de uma maneira extraordinária, invada os corações das pessoas, invada vidas nesta noite, e que haja um mover de Deus nas nossas vidas, nas vidas que estão aí, todos vocês que estão nos acompanhando. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai entrar, porque eu sempre digo, Senhor, eu nunca faço nada, eu não abro mão da presença do Espírito Santo. Então, se você quiser, você pode convidar ele agora, abrir teu coração. Se você está deitado no teu sofá, mais do que merecido, você trabalhar hoje, está cansado, mas por favor, em reverência à palavra de Deus, levante, fique de pé, se coloque, se dobre em reverência, em respeito. A gente viu, sei que você está na tua casa, eu estou invadindo aí a tua casa nesta noite. Você me deu o privilégio de invadir aí a tua casa, estar com você, você está aí na tua intimidade, mas você me deu esse privilégio. Eu, como ministro da palavra de Deus, como pastor, eu quero te pedir um favor agora, por gentileza, fica de pé. Vamos falar com Deus, e Deus vai invadir a tua vida, teu coração, vai direcionar você, vai curar você, vai alegrar você. Você que está triste, está aí sem saber o que vai fazer da tua vida, eu queria convidar você, por favor, vamos fazer uma corrente de oração, e humildemente, como aquele homem, como o publicano que entrou no templo, bata no peito, Senhor, e diga, para que Ele seja misericordioso contigo. Não terceirize o teu problema. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, não terceirize, não coloca a culpa em outra pessoa, tá certo? Não coloca. O problema foi nós, foi você, fui eu que acabamos fazendo. É tipo assim como eu estava falando antes de Sara e Abraão. Não adianta terceirizar o problema. Eles
eles em comunhão, em concordância, eles acabaram botando um Ismael dentro da sua casa. Ismael foi um grande problema para eles. Às vezes a gente, em concordância, a gente coloca alguma coisa ruim dentro da nossa casa, dentro da nossa família, da nossa empresa. E aí, meu querido, agora vamos humildemente então, não terceirize, por favor, a palavra que eu estou dizendo para você. Nesta noite, não terceirize o teu problema. Não ponha o teu problema, meu amigo, você que é esposo, na tua esposa. Não coloque o teu problema, meu amigo, você que está me ouvindo nesta noite, no teu filho, ou na tua filha. Peça humildemente. Faça como o publicano, bata no teu peito e diz: Senhor, sê propício a mim, porque você é um canal de bênção para a tua casa, você é um canal de bênção para a tua vida, para a tua família. Então nós vamos orar agora. Eu sei que o Espírito Santo já está falando, porque eu sei que Ele está falando. Eu sinto aqui, não desceu um anjo do céu, mas eu sei que Ele está aqui, está falando com você nesta noite, e que vai haver uma invasão muito linda dos céus, vai mudar pensamentos, pessoas vão ser curadas, famílias vão ser transformadas nesta noite no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho que estamos na Tua presença agora. O Senhor Jesus, Ele que veio ligar o homem a Deus, que veio, Senhor, para levar o povo de Deus de um estágio superficial a um relacionamento de intimidade com Deus. E neste momento nós estamos falando com o Senhor, estamos intercedendo, estamos entrando nesta corrente de oração. Eu não sei quantas pessoas, eu não sei quem está crendo, quem não está crendo, eu não sei se são velhos ou se são crianças, mas isso não interessa. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que estão crendo nesta palavra, e neste momento tem pessoas que estão sendo visitadas pelo Teu Espírito, estão se alegrando neste momento, estão sendo tocadas e renovadas neste momento pelo Espírito Santo. Tem pessoas que estão sentindo uma alegria que fazia tempo que elas não sentiam. Tem pessoas, Senhor, que estão neste momento sentindo um gozo dos céus, um refrigério de alma. Aquilo que, Senhor, que parecia um sepulcro dentro delas, está sendo transformado. Senhor, está havendo alegria onde não havia alegria. Está havendo alegria de relacionamento com Deus. Está havendo, Senhor, o desejo de ter intimidade com os céus, com o Senhor Deus. Aquele Deus que se relaciona com gente, que se relaciona com pessoas, que é um Deus de Isaac, que é um Deus de Jacó, que é um Deus também de Gilson, que é um Deus de João, que é um Deus de Pedro, um Deus de Darwin, um Deus de Julinho, um Deus de Nizarete, um Deus dessas pessoas que falaram comigo nesta noite, de Andina Silveira, de Chico Sebagio, de Nizarete. É um Deus que se relaciona com gente, Deus que se relaciona com Neiva, Deus que se relaciona com Iracema, não deixa perdida no caminho, mas é um Deus que se relaciona com gente. E esse Deus que se relaciona com gente está tocando, está curando, está livrando, abençoando muitas pessoas nesta noite, está levando alegria, felicidade, está levando, meu Deus, um conforto muito grande, um novo direcionamento no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu falo também agora, porque sei que há espíritos de enfermidades, que eles comecem a sair deste corpo, deste organismo, desta casa, desta vida, desta mente, comecem a sair agora no poderoso nome do Senhor Jesus. Abençoa sim, e você pode dizer comigo agora, amém, no nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por deixar nós entrar na tua intimidade, da tua casa, nós agradecemos, mas eu quero dizer para você que deixou que a gente entre aí, a nossa finalidade é apenas de ser coisa boa na tua vida. Um abraço, até a próxima.